esse início de trabalho. Sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. Cada elemento da equipe tem que lembrar assim que as flores do campo, cada flor tem uma beleza e é tão bela que ninguém questiona. Então o ser humano teria também que desenvolver uma condição da personalidade dele ser uma personalidade única. Receber pouca influência da moda, da maneira de ser, para que ele tenha aquela condição de ter o seu brilho. E a gente vai observando assim, na questão de receber muita influência, a pessoa fica enfraquecida. O nosso trabalho, ele possibilita que a pessoa reflita um pouco. Tem que lembrar assim, a diversidade das flores. Não tem uma mais bela do que a outra. Cada uma tem uma beleza por si. Então, no nosso trabalho, cada profissional tem que lembrar assim, ele é ele por si. Então, nós não precisamos assim de preocuparmos. O que nós precisamos é de desenvolver uma maneira, do jeito que nós somos, ser agradável para todos aqueles com quem relacionamos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Salvador. O Salvador, o Redentor na cruz. Aos milhares nós vemos essas cruzes, nas igrejas, nas estradas, nos cemitérios, nas festas. Dificilmente uma pessoa questiona sobre a cruz do Salvador. E nós tínhamos que lembrar assim, a necessidade da vinda do Salvador trazer de volta a possibilidade do espírito humano voltar para a pátria do espírito. Essa condição foi necessária. A bondade do Criador possibilitou que viesse o Filho de Deus, trazendo a condição, porque o comportamento errado dos seres humanos, o distanciamento da luz, esse comportamento, fechamos o nosso retorno para a pátria do Espírito. Então, a necessidade de ter vindo um superior poder ancorar a luz na Terra. Então, essa foi a bondade do Criador. E é bem importante assim, porque a vinda dele não quer dizer que ele vai retirar os nossos pecados. Então, as transgressões que cada um cometeu, que cada um comete, é de responsabilidade individual. E nós sabemos assim que nós estamos presos ao destino. Então, aquela condição bem importante assim, porque cada espírito humano, independente de qualquer coisa, ele lembra do seu ontem, ele lembra de quando ele tinha 10 anos, ele lembra de toda a época da sua existência. Então, a maneira que existe das pessoas não equilibrarem, quer dizer assim, comportarem de maneira colocando o raciocínio na frente. Então, nós vamos observando assim, nas profissões, não tem bondade, tem a conveniência. E é bem grave assim, porque nós vamos recebendo influências e nós não vamos fazendo um trabalho se essa influência vai ser boa para a minha vida. Então, a vinda do Salvador foi necessário por esse motivo, por nós não estarmos seguindo os ensinos que foram trazidos pelos velhos profetas. E é bem simples assim, porque é só perguntar para uma pessoa que se diz cristão se ele sabe os ensinos que os velhos profetas trouxeram ou os ensinos que o Filho de Deus trouxe. Então nós vamos nos acomodando. E essa acomodação vem há milhares de anos, porque nós sabemos assim que aquele, para ficar forte, ele tem que trabalhar, ele tem que usar os membros. E a gente vai observando assim, uma criança pequena, para ela ficar forte, ela tem que usar as suas pernas, ela tem que ter a coragem de ter o desenvolvimento. Aquela criança ficou fortalecida porque ela desenvolveu a capacidade de ficar desenvolvida, de usar os membros, de querer competir com os maiores, de fazer as coisas por ela mesma. E uma ou outra pessoa conhece
uma ou outra criança que sofreu um acidente, machucou. E aquela criança teve que colocar uma tipóia no braço ou teve que enfaixar a perna. Esse trabalho durou mais de 10 dias. Foi suficiente para quando tirar aquela faixa, ou do braço ou da perna, está mais fino do que o outro que não foi enfaixado. Quer dizer, houve uma atrofia. Assim nós fizemos com a nossa parte do espírito. Fomos desenvolvendo o raciocínio, aceitando as acomodações, achando assim que outro poderia fazer as coisas por mim. Outro poderia fazer uma oração para mim. E nós sabemos assim que aquela criança ficou fortalecida porque ela movimentou. Aquele homem, aquele profissional, ficou qualificado no trabalho que ele executa, porque ele foi executando. Então, ele pode ter entrado naquela profissão jovem, garotão, e ele foi aprendendo. Tempos depois, aquele profissional que o ensinou confia nele e dá a ele uma responsabilidade para ele resolver um assunto sobre a profissão dele numa localidade distante. Ele confia nele porque sabe que ele ficou qualificado, o aprendizado dele ficou bom. Ele transmitiu. Na nossa vida interna, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós teríamos que estar fazendo a mesma coisa com os ensinos, nos esforçando para assimilar os ensinos. É isso que é importante. Nós temos que lembrar assim, que a única oração que Jesus trouxe foi o Pai Nosso. Então, o Salvador trouxe também essa condição de uma oração, porque os discípulos queriam venerá-lo, queriam agradecer ao Criador, e ele então trouxe essa oração. Então, a única oração que foi trazida foi somente essa. Então, através dos milênios foram desenvolvidas muitas orações. E se a pessoa aprofunda um pouco, muitas e muitas que foram desenvolvidas não têm nenhuma significação, porque transgride o primeiro mandamento. Então, o aprofundamento nos ensinos é essa condição, porque aquele profissional, ele vê uma peça daquela máquina, ele sabe se dá para aproveitá-la, porque o conhecimento dele é suficiente para ele fazer a avaliação daquela peça. Se não dá para aproveitar aquela peça, então ele fala que não pode montar a máquina porque falta essa peça. E se colocar essa peça, não vai resistir ao funcionamento da máquina. Então, através da oração, nós vamos desenvolvendo a maneira de nos aproximarmos do Criador. E a acomodação vem fazendo com que nós aceitemos orações que os outros nos oferecem. E nós sabemos assim que tem até pagamento para a oração. Então, devido a esse distanciamento, para que os espíritos humanos não fossem para o abismo, e devido ao fato de alguns ainda ter o anseio verdadeiro, então foi permitido, foi dado a vinda do Filho de Deus. Então o Salvador é o Filho de Deus, possibilitando assim que nós tivéssemos de volta a condição de voltar para a pátria do Espírito. E é bem importante assim. Muitas pessoas falam assim que têm fé. Na época de Jesus era suficiente ter fé, porque as irradiações dele possibilitavam assim que a pessoa tivesse uma transformação. Então essa transformação é verdadeira. Hoje nós temos que ter o conhecimento. Então já se passaram mais de 2000 anos. Hoje é necessário a pessoa ter o conhecimento. Isso é uma condição física. Então a fé hoje tem que ser com clareza. Não podemos mais ter fé entorpecida. Então aquela condição assim que a pessoa colocou o grão no solo para ter as espigas, se ele não colocou na época certa, não vai dar as espigas. Se ele não possibilitar a condição necessária, ou através da natureza, da época certa da chuva,
ou não vai dar os frutos. Então, no nosso comportamento, para nós termos a possibilidade de voltarmos para a pátria do Espírito, é o mesmo procedimento. Aquela condição bem importante daquela criança, do jeito que ela fez para ficar fortalecida, aquela coragem que ela teve de cair e levantar e continuar de novo. E quando tem irmãos maiores, aquela criança desenvolve mais, porque os maiores não querem ficar com o pequeno. Então ele, para acompanhar os maiores, ele tem que fazer mais esforço. Isso é um procedimento natural. Então, para nós nos tornarmos seguros para o nosso retorno à pátria do Espírito, é conhecendo o livro na luz da verdade. É nos esforçando. Então, uma ou outra pessoa pode falar assim que aquilo que está ali, ele já conhece. E se a pessoa tivesse um pouco de simplicidade dentro dela, ela veria assim, que nem as palavras que estão ali ela conhece. Então, a acomodação. É isso que nós fazemos através dos milênios. Nós vamos nos acomodando e aceitando que o outro faça as coisas por nós. É bem grave assim. Então nós tínhamos que lembrar assim, para ficarmos sábios, é nós que temos que fazer o trabalho de ter o conhecimento. Aquela condição bem importante assim, quando fala que, quando muito aquele que pesquisou, pensa que sabe, muito ele ainda tem para aprender, porque vai tendo uma ampliação do saber. Então ele vai tendo um aprofundamento. Então é inesgotável quando a pessoa trabalha para o conhecimento de dentro dela, que é diferente, no limite que existe nas coisas de fora da vida, na condição física, na resistência, na maneira de cuidar daquilo que a pessoa tem na condição física. Mas na nossa vida interna não tem limite à medida que a pessoa vai tendo um aprofundamento. Ela vai ampliando a sua condição de saber. O Salvador, o Redentor na cruz. E nós tínhamos que lembrarmos assim, que toda época, sempre na criação, teve o equilíbrio para todas as coisas. Se o agricultor usa mais aquele solo com o mesmo plantio, numa fase seguinte, aquele solo fica saturado. Então ele tem que fazer um revezamento da maneira que ele está usando aquele solo. Aquele criador tem o mesmo procedimento. Então o que acontece? Externamente tudo apresenta uma limitação. Na nossa vida interna, o procedimento é diferente. Porque quando fala-se da palavra simplicidade, da palavra humilde, tem que lembrar da condição interna. Tanto é que os discípulos de Jesus não eram culturados. Então, para facilitar o trabalho de Jesus, ele escolheu todos aqueles que não tinham cultura. Porque a cultura que nós recebemos através dos tempos, ela vai deturpando, ela vai aliciando, ela vai fazendo com que o ser humano vai ficando indolente. Então nós tínhamos que lembrarmos assim da força que nós precisamos de ter dentro de nós, para nós mesmos, porque na vida externa a gente vê assim que aquele patriarca fala que ele fez tudo para os filhos. Depois aquele que fez os cursos, ele fala assim que ele não quer mais saber de fazer cursos. Agora ele quer um tipo de vida diferente. Então quer dizer que para as coisas externas vai apresentando a saturação. Mas para a nossa vida interna vai ampliando o nosso saber e a pessoa vai compreendendo a maneira que ela precisa de continuar sendo. Então a simplicidade, a humildade é uma condição interna, não é uma condição externa. Porque na simplicidade a pessoa fala assim, quando ela estuda, ela fala, então é assim. Eu preciso de entender isso melhor. Então ela vai continuando a estudar, porque ela sabe que agora não adianta ela voltar, porque naquele parágrafo que ela teve um instante de lucidez, esse instante não volta mais. A mesma coisa do flash. Deu o flash no trabalho que estava sendo feito, agora tem que esperar recarregar a bateria. Então na nossa vida é a mesma coisa. Tivemos um instante de lucidez, temos que ir embora para frente.
Então aquele instante ficou dentro de nós. O procedimento que nós tivemos para ter aquele instante de lucidez. Então, independente da pessoa, ela teve um instante de lucidez. Agora ela precisa de desenvolver a maneira para continuar tendo esses instantes de lucidez. A vida é assim. E é bem importante cada um ir percebendo o procedimento que ele precisa de ter. A aceitação, a acomodação, fez com que foi necessário a vinda do Salvador. Então a acomodação que tínhamos, e depois nós sabemos assim que continuamos a ter. E isso é bem simples, é só observar que dificilmente uma pessoa conhece os 10 mandamentos, que é a base do ensino dos cristãos. Dificilmente conhecem. Então nós vamos levando a vida e depois nós queremos que nos auxilie. Então a pessoa tem que lembrar assim, tanto na condição do corpo físico como na condição interna, conviver consigo. É isso que nós precisaríamos de ter essa condição, de conviver conosco. Porque quando nós convivemos conosco mesmo, então nós vamos arrumando as tendências que temos. Com isso a pessoa vai arrumando o seu ontem, porque nós sabemos assim que no período de gestação, aquela senhora recebe as influências. Se ela trabalha fora, muitas vezes ela é hostilizada, muitas vezes tem muitas referências assim. Muitas vezes as próprias conhecidas usam expressões inadequadas, então ela vai recebendo influência. Aquela influência passa para a criança. A dificuldade que aquele casal passa nas limitações que a vida apresenta de ter pouco saber e de ter pouco conhecimento dos ensinos, entra também a insegurança. Aquela insegurança vai para a criança. Então quer dizer que aquela criança somos nós. Então as limitações que a vida vai nos apresentando, a maneira que precisamos de ter para melhorar o nosso ontem e a maneira que precisamos de continuar tendo, porque temos que continuar arrumando o nosso ontem e ter uma sabedoria para não deixar desencadear coisas difíceis para nós no amanhã. O Salvador, o Redentor na cruz. Então a vinda do Salvador foi necessária porque os espíritos humanos não tinham mais condições de abrir de volta o caminho para a pátria do Espírito. Então foi necessário a vinda dele para que a ancoragem da luz permanecesse. E é bem importante assim, cada um precisa de lembrar assim, como ele é o amor, como ele é a pureza. Então as maldades que Lúcifer e os asseclas de Lúcifer faziam não esbarravam nele. Então o que aconteceu? Eles utilizaram dos seres humanos. Então aqueles seres humanos que eram administradores do governo, que eram administradores das igrejas, que estavam mais voltados para a vida de matéria grosseira, porque não estavam seguindo os 10 mandamentos. Então, além de não estar seguindo, ficaram incomodados da simplicidade que o Salvador trazia as informações. Então esses dirigentes utilizaram dos próprios seres humanos de raciocínio, porque aquela condição bem simples assim, dele ter sido colocado na cruz, dele ter sido trocado por um ladrão, e é bem importante assim, porque eles fizeram um trabalho assim, perguntando a ele que se ele desistisse, então ele não seria morto. Mas a confiança que Jesus teve e que os ensinos nos apresentam esta confiança, então ele viu assim que selar a verdade que ele trouxe com o seu sangue, então ele selou a verdade. Então a propagação dos ensinos que ele trouxe propaga-se até hoje. Mas tem também essa condição da indolência, da conveniência, de achar assim que outro pode fazer as coisas por nós. E é bem importante assim. Então, se a pessoa quer ter uma compreensão da vida,
ela tem que lembrar que ela é que tem que ter a compreensão. Aquela condição que muitos acham assim, que pode receber orientação. A pessoa tem que lembrar que ela é indivíduo. A orientação que o outro está dando, a gente vai observando assim. Alguns pais, quando a criança está no período de formação, aquela criança quer fazer determinada coisa, o pai fala, a mãe fala, você aguenta se você machucar? Porque vai ter consequência, você vai machucar nesse segmento que você está tendo aí. Então aquela criança, o jeito que foi falado, ela vê que ela não suporta o acontecimento que poderá desencadear. Então muitos outros pais já determinam que não é para fazer daquela maneira. A nossa vida teria que ser assim, determinante. Então nós não teríamos que aceitar a orientação daqueles que nos induzem. No caso da formação da criança é diferente, porque aquela criança ainda não tem a vivência e ela não tem aquela capacidade que precisaria de ter. Então aqueles tutores sabem assim que se acontecer daquela criança machucar, eles ficam responsáveis e o mal-estar fica com eles, porque negligenciou. Mas com os ensinos é bem importante assim. Nós tínhamos que ter essa capacidade de ver aquilo que nós precisamos e de conhecer os ensinos, porque os ensinos é bem importante assim. Quando fala que ninguém vai ao Pai a não ser através do Salvador, quer dizer assim, através dele, quando nós estamos na matéria grosseira, nós vamos assimilar um pouco daquelas informações, porque tem as limitações. Mas quando formos para a matéria fina, no período seguinte de largar o corpo de matéria grosseira, nós continuamos a receber dessas informações. Então nós vamos ampliando a maneira de entender os ensinos e a maneira que precisamos de ter para voltar para a pátria do Espírito. É bem importante cada um ir observando o que ele quer para ele mesmo. Porque aquele que fica qualificado, ele ficou qualificado. E é bom a pessoa ir observar assim, mesmo na família, mesmo o irmão de sangue. Se um qualificou, não tem como ele auxiliar o outro. Na vida interna e na vida profissional. Porque aquele, na vida profissional, ele qualificou porque ele fez aquelas funções muitas dezenas de vezes. Aquele que é irmão de sangue não fez, então falta a habilidade, falta o conhecimento. Com os ensinos é o mesmo procedimento. Não conhecemos, não melhoramos a nossa frequência. E nós sabemos assim que tem frequência, todas as coisas. Porque é bem fácil assim observar a frequência em relação aos animais. Aquele que tem uma frequência boa, os animais aproximam dele. Aquele que não tem uma frequência boa, os animais afastam. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que melhorar essa frequência. Então, aquela condição bem importante do Salvador, de nos possibilitar a abertura de volta ao caminho do paraíso e de lembrar assim que o ser humano é que tem que voltar. Então, quando fala que ele veio por causa dos nossos pecados, está certo. Mas retirar os nossos pecados não é, porque não tem como uma outra pessoa tirar as minhas culpas. Então, para eu voltar para o paraíso, eu também tenho que fazer um trabalho de retirar as minhas transgressões anteriores. Então, quer dizer assim, o pecado. Então, nós sabemos assim que, através dos comportamentos errados, nós vamos valorizando as coisas da matéria grosseira com excedentes, com excessos. Então, as coisas que nós precisamos para a nossa vida interna, vai faltando material. É isso que cada um precisa de lembrar assim. Então, o equilíbrio. Então, toda a época da nossa vida, nós temos que ter o equilíbrio, porque se um funcionário não é dedicado, ele está menos equilibrado.
Se o outro é dedicado em excesso, está mais equilibrado. Então acaba assim, um não produz o suficiente, o outro produz em excesso, mas o excesso está sujeito a ele ficar doente na sequência. Quer dizer, os extremos. Nós não podíamos trabalhar com os extremos. Então aquela ponderação de saber assim que no corpo físico de uma pessoa é igual. Quando a pessoa tem vontade de melhorar a sua constituição, ela tem que entender de alimentos. E ela sabe assim que uma célula dura 22 dias. Aquela condição bem importante de quando um navio não pode parar naquele porto, porque tem pessoas lá dentro que adoeceram, então a base é mais ou menos 40 dias. Quer dizer que são 2 trocas de célula de cada um que se encontra dentro daquele navio. Então quer dizer assim, se trocou 2 vezes as células, então o que vai acontecer? Se não propagou aquela virose, então aquele navio pode aportar. Então as referências que nós temos de muitos ensinos, nós tínhamos que trazer para a nossa vida diária. Então para nós melhorarmos um pouco, nós tínhamos que lembrar assim, é a vida toda. Porque aquele que ficou envelhecido, que trabalhava naquela profissão, quando ele volta junto àqueles profissionais que continuam trabalhando, ele fala assim que ele já não dá conta mais de fazer aquilo que ele fazia. Quer dizer que ele sabe orientar, ele sabe ensinar, mas já a norma do tempo e do espaço dele já está menor. Mas com os ensinos é diferente. Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo e que ela vai dedicando mais tempo para os ensinos, dentro dela vai ampliando a sua condição de saber. Fica bem fácil assim da gente ir observando no nosso dia a dia. Aquele que trabalha com o corpo de matéria grosseira na sua atividade profissional, ele vai percebendo a limitação que vai apresentando através dos anos. Mas quando tem os ensinos, a pessoa vai convivendo com ela de 2 maneiras diferentes. Aquela condição interna, dela saber o respeito que ela tem que ter pelo seu corpo, e aquela condição que ela ainda precisa de utilizar com o seu corpo de matéria grosseira. Então a vinda do Salvador foi necessária pela transgressão do distanciamento do Criador que os espíritos humanos se encontravam. Ele não veio para tirar os pecados, ele veio abrir de volta a possibilidade de voltarmos para a pátria do Espírito. Essa é a diferença. Então aquela acomodação que o outro pode fazer por mim, que fazer uma oração ou fazer um pedido. Então essas referências a gente tem que deixar bem claro assim. O outro só pode fazer por mim alguma coisa em relação ao meu corpo de matéria grosseira. Em relação ao meu espírito, se eu não me encontrar numa condição de receber, não tem como o auxílio vir até mim. É isso que cada um precisa de ter bem presente dentro dele. O auxílio só pode penetrar na vida de um se aquele um se encontrar numa condição de pureza interior. E se ele encontra-se numa condição de pureza interior, então naturalmente outras irradiações não precisam de vir até ele. Ele recebe diretamente da maneira que ele é. Então o livro Na Luz da Verdade ele vai nos possibilitando essa coerência durante a nossa vida. E de aquela condição bem importante, os ensinos mostram que através da oração nós aproximamos do Criador. Mas a única oração que Jesus trouxe foi o Pai Nosso. É isso que cada um precisa de lembrar. E cada um precisa de lembrar assim que ele precisa de conhecer as palavras, ele precisa de observar o procedimento que ele está tendo e a maneira que ele precisa de continuar tendo para continuar recebendo os auxílios. Voltar para a pátria do Espírito em agradecimento ao benefício que o Salvador fez, trazer de volta a possibilidade de voltar para a pátria do Espírito, é um trabalho individual. O conhecer os ensinos é que nos possibilita essa condição. Então, toda época a pessoa tem que ter aquela naturalidade dentro dela, que para ela voltar para a pátria do Espírito, ela é que tem que fazer o trabalho de conhecer os ensinos. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade.